o Bahia é um eterno gol de Raudinei, viu? Para você que ficou do começo da rodada até segunda, 10 da noite, secando. Uma boa noite. Pra dormir, galinha! Boa noite. Um Bahia que você não pode duvidar nunca. Jogou bola? Não. Mereceu? Não. Mas eu quero saber dos meus 3 pontos, meu irmão. Não quero saber de jogar bem e perder. Quem quiser ficar contente, com raça, com entrega e perder no final, muda de time. Apenas isso. Eu quero ganhar jogo. Na Série A, eu quero ganhar jogo. Eu quero ser feliz no final dos 90 minutos e não ter razão. Apenas isso. Eu quero assim, terminar o jogo e dizer, ó, feliz com os meus 3 pontos. Comemorar os meus 3 pontos. Você que estava aí, me mandando mensagenzinha, manda um print da tabela agora, da parte da zona aí agora, viu? Que só faltava acordar. Tomara que sirva para ter acordado. Porque assim, foi um jogo ruim, foi um jogo que deixou muito a desejar, porém, no final, seu secador quebrou. No final, você vai dormir de papo cheio, porque não vai soltar grito de perturbar ninguém. Vamos que vamos. Vamos pra festa aqui agora. Que essa alegria volte para ficar. Porque eram 3 jogos, seriam 3 jogos sem vencer. Mas dá um ânimo para quinta-feira. Fico alerta. Um jogo ruim. Um jogo onde o time deixou muito a desejar. Mas ganhou. Valeu o final. Valeu vencer. Valeu 3 pontos que dá ao Bahia nesse momento a 13ª colocação. Tira o Bahia ali da zona de rebaixamento, né? Porque o Bahia era o vice-lanterna, estava à frente apenas do Sport, que já jogou 5 jogos e só tem 1 ponto, e coloca o Bahia em 13º. O Bahia em 13º, agora, para acordar, né? Vai ter uma sequência duríssima pela frente, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Que é agora Ceará, o Ceará foi hoje, Palmeiras, Botafogo e Flamengo. São os próximos 3 jogos do Bahia. Jogos difíceis, mas é Série A de Campeonato Brasileiro, né? Não vamos aqui ficar com, porque é a tabela que fizer. Não, irmão. Jogos difíceis. Quer jogo fácil? Vai jogar Série B, Série C, Série D, sei lá. Campeonato estadual, regional e pronto. Jogo difícil. Sequência difícil. Que sirva para ter acordado e voltar a desempenhar um bom futebol, o Bahia, dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. 3 pontos suados, para mim, não 3 pontos merecidos, porém 3 pontos para comemorar no final, né? Porque o Bahia voltou a vencer, quer dizer, voltou a vencer não, até mudar para o microfone de cá, venceu a primeira no Campeonato Brasileiro da Série A. Meu querido Yuri Santana, 3 pontos importantíssimos, Yuri. É aquele papo, não mereceu, conquistou os 3 pontos. Jogo que se caminhava para o 0-0, há algum tempo eu já tinha falado isso, já tinha até procurado o pior início do Bahia, os piores inícios do Bahia em Brasileirão. Eram 4 pontos e 5 rodadas, mas acabou conquistando, né, ali no lance. Eu preciso ver de novo esse lance, eu não vou opinar nem que sim, nem que não, porque eu não vi o replay, você ainda tem a telinha aí do seu lado. Nem a telinha eu tive. A impressão vendo rápido é que há sim um toque, mas claro, só depois para ver. Enfim, não importa, a pênalti foi marcada, os 3 pontos foram conquistados, e o mais importante disso tudo não é nem os 3 pontos conquistados, é por tudo que você falou. Quinta-feira tem um jogo de Libertadores, a sinergia torcida e elenco precisa continuar alinhado, o Bahia precisa continuar sem essa pressão, sem essa agonia, precisa continuar sem que
que o ambiente ficasse mais conturbado e aconteceria desse ambiente ficar pior se esse resultado não viesse. Que bom, veio, que bom, o Bahia conquistou, que bom que veio, que bom que foi conquistado o resultado e o Bahia vence. Nesse momento só o Sport, né? Só o Sport ainda não venceu na competição, o Bahia conquista o resultado. Até no vídeo que eu postei há pouco, você vê a comemoração de todo mundo, não só jogadores. Comissão técnica, aquele sentimento de pô, meu irmão, a gente precisava vencer, precisava sair dessa maré, mas de fato, o Bahia não fez por onde. O Bahia não mereceu esse resultado, mas eu acho que o mais importante nesse momento era vencer a equipe do Ceará, conquistar os 3 pontos. Vou destacar alguns pontos dessa partida. Acho que o Everton Ribeiro entrou bem no jogo, não só pelo gol marcado, acho que entrou bem no jogo. O Juan Pablo, pra mim, entrou muito bem no jogo. É aquela personalidade que a gente vê em um garoto de 16 anos. Não é pra determinar que vai ser titular, nem nada disso. Não. Apenas que teve muita personalidade, entrou bem, quase marca naquela boa defesa do Fernando Miguel. Teve um outro lance também, cruzamento do Everton Ribeiro, que ele escora e faltou alguém chegar dentro da área para fazer o centroavante, né, que faltou no time do Bahia, até procurar saber se foi alguma coisa do Lúcio, se foi a opção do técnico Rogério Ceni, entender o porquê dessa substituição. Acho que a gente tem muita coisa para falar dessa partida, mas no comentário geral, 3 pontos muito necessários. No momento que for, da forma que aconteceu, precisando do resultado, tendo uma sequência de Botafogo, Palmeiras e Flamengo pela frente, tendo uma Libertadores quinta-feira pela frente, conseguiu nessa de rodar o elenco agora, claro, a gente precisa ser o engenheiro de obra pronta, e deu certo. Entre trancos e barrancos, entre a atuação ruim, que de fato foi, Bahia venceu e conseguiu poupar o Caio Alexandre, o Jean Lucas, uma parte do Eric Pulga, uma parte do Everton Ribeiro, conseguiu poupar o elenco e vencer. Precisa encontrar maneiras o Bahia, tirar de lição depois que tudo isso passou, depois que o Bahia conseguiu o resultado, depois que o mais importante foram, que são os 3 pontos na tabela, tirar de lição agora o que aconteceu nesse jogo de hoje. Tirar de lição como o Bahia não conseguiu produzir, nem, como eu falei no intervalo, nem quando a linha tá alta do adversário, nem quando a linha do adversário tá baixa. Foi assim nos 2 últimos jogos, com a linha alta de Cruzeiro e Mirassol, foi assim com a linha baixa hoje da equipe do Ceará. Então precisa de tirar de lição o que é que desandou tão grande assim no Bahia. Eu não consigo acreditar que o cansaço, que pra mim sim é um fator, mas como é que um cansaço desarruma tanto uma equipe a ponto da gente não reconhecer mais esse time, de não conseguir jogar da forma que a gente viu muitas vezes esse mesmo time do Bahia. E não vou nem citar a desatenção que o Bahia nessa reta final, que o Marcos Felipe conseguiu a defesa ali, saiu bem do gol, que poderia ser pior, ainda antes do gol do Bahia. Que o Marcos Felipe conseguiu a defesa e impediu também o gol do Ceará. Será que pouco produziu, pouco fez, veio para se defender, estava felizão com o empate conquistado aqui em Salvador e não procurou jogar. Tirar muitas lições, porque esse Bahia precisa voltar a jogar. Seja na mudança de esquema tático, seja na inserção de novas peças. O garoto entrou muito bem, como repito, o Juan Pablo. O Thiago sofreu pênalti, ou seja, 2 atletas da base que sofreram. No último jogo recorreu ao Fred. Tentar de alguma maneira, porque o Bahia não vem jogando bem, não vem performando bem. E se repetir esse nível de atuação, você foi muito bem e falou, não lembro se foi o Ataíde, vai ficar muito complicado enfrentar o Atlético Nacional na quinta-feira com esse desempenho. Mas 3 pontos, Bahia respira no momento da temporada e dá um pulo, embola naquele meio de tabela que tá todo mundo ali ainda próximos de 1, 2 pontos. Bahia, por exemplo, nesse momento tá a 3 pontos 2 pontos, 1 ponto do quinto, que é o próprio Ceará, e também a 1 ponto da zona. Então o campeonato ainda muito bagunçado, muito desarrumado, a posição pouco me importa nesse momento, 13º lugar. Eu acho que o mais importante é vencer e tentar tirar de lições a partida ruim que o Bahia fez hoje aqui. É muito cedo para falar, como eu estava dizendo antes, né? É muito cedo para falar de classificação e tal, nem tanto céu, nem tanto inferno. Tinha gente já aí, não, porque vai brigar para não cair, porque esse time não sei o que e tal. E eu dizendo, gente, pelo amor de Deus, ano passado a gente não ia ser campeão porque disparou nas 10 primeiras rodadas, e esse ano não vai ser rebaixado porque não começou bem as 10 primeiras rodadas, né? Tipo, tomara que seja um banho de água fria agora. Pode dizer, acordou. Pronto, acordou. Né? O foco agora é o Campeonato Brasileiro, tal, como o Rogério dizia. Só que tá na cara de vocês que o foco não é o Campeonato Brasileiro. O foco é o seguinte, a gente tem que ir bem, passar de fase na Libertadores, ganhar notoriedade, ganhar o status, né, de time que disputa a Libertadores e tal. Mas a gente não pode virar as costas pro Campeonato Brasileiro. Tem que responder.
E aí, o que é que acontece? O time reserva, né, lá em Santos, no primeiro tempo, deu conta do recado. O time reserva de hoje, com 9 mudanças, não deu conta do recado. Deu conta de não perder o jogo, mas não deu conta do recado. Como no jogo do Santos, que o Bahia vai lá, bota 1-0, faz um primeiro tempo que poderia ter feito muito mais e acaba pecando, toma a virada, o time reage e empata o jogo. Hoje as mudanças, né, 2 garotos da base, o Juan Pablo, como o Yuri falou, entrando muito bem. Vai, e vocês esqueceram, eu acho que de outro que fez uma partida monstruosa. Quem seria? Santiago Ramos Mingo. É um zagueiraço. Até o SofaScore postou agora há pouco alguns números dele. E para trazer aqui, o Ramos Mingo, o argentino, 12 ações defensivas, quem mais teve no jogo, 4 desarmes, quem mais teve no jogo, 9 de 13 duelos vencidos, primeiro do time do Bahia, 4 de 6 duelos aéreos ganhos, 48 de 55 passes certos, 87%. Nota 8 no SofaScore. Santiago Ramos Mingo. Mas eu ia falar assim, eu falei isso por muito tempo de Gregory, falei isso por muito tempo do Acevedo. O que o Mingo jogou aqui hoje, pra mim já é normal, velho. Eu já acho normal, entendeu? Partidaça dele. Ele fazer um partidaço eu acho normal. É isso, mas não tem como normalizar. Eu não consigo normalizar, porque assim, é um destaque, ele se incomoda, ele quer atacar, quer ajudar na defesa, quer ajudar no ataque. Ele e o Pulga disparado as melhores contratações da temporada, por muito, os dois. Um ajudando muito na frente, o outro ajudando muito na zaga. Muito bem o Santiago Ramos Mingo. E outro que você destacou, que vinha de 5 partidas sem pisar no campo. 5 partidas que não entrava em campo. Eu não consigo entender como fica 5 partidas sem entrar em campo um cara desse. E pra não dizer que é oportunismo, eu falei isso contra o Cruzeiro, eu falei isso contra o Mirassol, porque é um absurdo. O Acevedo não entrou em campo. O jogo do Santos, que o Rogério colocou o Eric de primeiro volante, eu acho que você citou isso lá em Santos. Então assim... Você falou pra botar primeiro volante e botar o Acevedo. Irmão que joga Acevedo, o nível de combatividade, eu entendo que por vezes essa equipe priorize jogar, procure atacar, procure construir, ok. Mas é difícil pensar em uma equipe dessa que o Acevedo não joga. É difícil pensar em uma equipe que tem 5 jogos rodando a equipe que o Acevedo não joga. Partidaço do Acevedo, você destacou, também falei sobre o Everton Ribeiro que conseguiu marcar o pênalti, né? Pegou a responsabilidade. Eu achei que ia ser o Pulga que ia bater, eu já vou descer. Eu achei que ia ser o Pulga que ia bater. Sabe por quê? Porque quando o Klein faz o sinal do VAR, ele imediatamente pega a bola. O Pulga pegou a bola e foi pra lá. Ele pegou a bola e foi pro pênalti, tipo aqui, me dá a bola, que daqui eu vou marcar. E até o tempo ali, Yuri, que ele tava com a bola, os caras tentando fazer catimba, o Mingo ficou tirando todo mundo e depois o Everton apareceu e bateu. 23 anos, um zagueiro por muito tempo. O Santiago Ramos Mingo, um absurdo. O Everton Ribeiro chamou a responsabilidade, bateu. Ele esteve perto de ir pro inferno, né? Ele foi ali do céu pro inferno, porque se ele perde, meu irmão, a pressão que já vinha tendo no Everton Ribeiro, por ser o capitão da equipe, marcou o gol do triunfo do Bahia. Então todos esses destacar e, como eu já falei, a personalidade também do Juan Pablo, que pra mim entrou muito bem no jogo. Pelo que eu vi do Juan Pablo hoje, difícil imaginar que não é útil em alguma partida, não dê pra ajudar 35, 40 minutos, mesmo com apenas 16 anos de idade. E deixa eu dizer uma coisa, viu, Yuri? Beleza que o Thiago foi quem sofreu o pênalti e tal, mas o Juan Pablo também, se o Rogério quiser, ele pode escolher o Juan como 9, né? Por conta da estatura também, o físico, o Juan consegue fazer essa função. Ganhou 2 bolas dentro da área, uma numa jogada aérea, a outra no lance que ela vem rasteira, ele bate de pé esquerdo, quer dizer, ela vem alta, ele finaliza de pé esquerdo porque a bola desce e quase seria gol. Então, tipo assim, é um garoto que tá pedindo espaço, é um garoto que mais cedo ou mais tarde a gente vai entender que ele vai estar aparecendo mais vezes, né? E tem apenas 16 anos, gente. Então, 16 anos, o grupo tem muita cautela, mas tem algumas situações, meu velho, que não tem como... Tem cautela, né? Irmão, não tem como. O garoto pedindo passagem, pedindo oportunidade, pedindo pra jogar um pouco mais, pra tentar, quem sabe, a gente tem... Quem sabe não, pra mim a gente tem um futuro até do futebol brasileiro aí, um futuro do Esporte Clube Bahia. Eu vejo o Juan, e eu não tô falando no Bahia, viu, gente? Eu vejo o Juan a cara do futebol europeu. A cara do futebol europeu. Né? Tipo, forte... alto, do jeito que, digamos assim, a Europa gosta, né? E talvez, né, bem lapidado, bem cabeça no lugar, o próprio Grupo City daqui uns anos diga assim, ó, Bahia é direto pra Manchester, viu? Isso daqui é direto lá pra gente utilizar e pronto.
Eu acho que é o que vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde com o Juan Pablo. Um garoto de 16 anos, 1,83 m. Eu não vou me cansar de falar isso nunca. 1,83 m, gente. 1,83 m, 16 anos. Então, assim, entrou bem no jogo. O Thiago conseguiu a jogada do gol, conseguiu uma jogada do lado direito, que pra mim ele sofreu uma falta, o Bandeira disse que não houve. E são jogadores, né? Essa base do Bahia aí, no caso, são jogadores que vêm, a princípio, dando resultado, na base principalmente, e que mais cedo ou mais tarde estarão no profissional com sequência, né? Com sequência, sendo peça principal. De chegar dia aqui, da gente falar, saiu a escalação do Bahia, o ataque é Del e Juan Pablo, né? E tá tranquilo. Del, Juan Pablo e Pulga. Del, Juan Pablo e Ademir, né? Lúcio, Juan Pablo e Pulga. Eu acho que a gente vai entender isso mais vezes, né?